Gigasessões, mito, medo ou solução para o Norwood 7? Você já viu aquelas propagandas tipo faça 8, 9, 10 mil folículos em um dia e nunca mais pense em calvície? Aí o paciente pensa, bom, é perfeito, arranco tudo de uma vez, resolve a minha vida e eu volto a ser feliz. Mas não é tão simples assim. Também não é tão assustador quanto alguns médicos dizem. Hoje eu vou falar a verdade sobre as gigasessões, sem terrorismo, sem mágica. Primeiro, o que é uma gigasessão? A gigasessão basicamente significa um transplante capilar com uma quantidade massiva de unidades foliculares em uma única cirurgia planejada. Não obrigatoriamente em um único dia. Às vezes são 2 dias seguidos, o que sinceramente já exige um preparo físico digno de Ironman, do paciente e do cirurgião. Mas a pergunta que é importante não é dá para fazer? A pergunta correta é deve ser feito? O grande medo dos médicos sempre foi o mesmo, destruir a área doadora. Ou seja, você resolve a calvície em cima, mas cria outra atrás. O efeito antes era careca elegante e agora parece que traçaram um mapa rodoviário na nuca. Isso acontece porque o cabelo não é infinito. A calvície progride ao longo da vida inteira. Então, se você gastar todo o banco doador hoje, amanhã você não tem como sacar. Aí é onde entra a minha técnica. E aqui entra uma coisa muito importante. Eu também concordo com essa preocupação. Por isso, eu não comecei fazendo gigasessões. Eu desenvolvi ferramentas para poder fazê-las com segurança. Então, durante os anos, eu desenvolvi punches próprios, sistemas de extração modificados, com controle de profundidade, de angulação e um padrão matemático de distribuição de retirada sem danificar a área doadora. Porque o objetivo nunca foi tirar mais cabelo, o objetivo foi tirar mais sem parecer que eu tirei, ou seja, aumentar a quantidade removida, mantendo a homogeneidade da área doadora. Então, resultado prático, mesmo fazendo gigasessões, o paciente ainda mantém uma reserva estratégica futura. Eu não gasto tudo, por isso muda tudo no Norwood 7. O Norwood 7 sofre de falta de cabelo e com pouca área doadora. E se você fizer uma sessão pequena, ele melhora pouco, o paciente continua careca e vai precisar operar 4, 5, 6 vezes. Agora, se você fizer uma gigasessão bem planejada, você cria uma moldura frontal definitiva, você cria uma densidade cosmética e devolve a identidade para o paciente, reduzindo também o número de cirurgias. E muito importante, sem destruir o futuro. Então a gigasessão é boa? Ela depende de 3 coisas: planejamento, habilidade do cirurgião e ferramentas adequadas. Não é só número, é distribuição. O transplante capilar não é como plantar grama, é arquitetura. Um exemplo simples: 2 pacientes tiram 6 mil enxertos. Um fica ótimo, o outro vira um dominó humano. Por quê? Porque não é o quanto você tira, é como você tira. Agora, quem não deve fazer? Paciente muito jovem, com área doadora fraca, uma progressão agressiva e sem desejo de tratar. A gigasessão não é um fast food capilar, é uma cirurgia de estratégia devida. Então a verdade é, as gigasessões não são vilãs e nem milagres. Elas são uma ferramenta poderosa quando existe técnica para preservar a área doadora. Então hoje, com os métodos modernos, com a extração controlada, elas passaram de um risco para uma solução, principalmente nos casos avançados, como os Norwood 6, 7. E o objetivo não é colocar o máximo de cabelo, é colocar o máximo de resultado com o mínimo de arrependimento daqui a 20 anos. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo mais técnico, mas sem enrolação, se inscreve no canal e no próximo vídeo eu explico por que 2 pacientes com a mesma calvície podem precisar de quantidades completamente diferentes de fios. Até lá!